Olá, amigos. Uma alegria estarmos juntos nesses tempos em que precisamos da fraternidade, de nos unirmos, de termos reflexões enobrecidas, de podermos fazer um pouco mais a diferença em nossas vidas. Estar com os amigos que nos ouvem para nós é uma grande alegria. Pedimos a Jesus, nosso mestre e amigo, que nos abençoe e que esteja conosco. Gostaríamos de compartilhar o estudo de um tema interessante para nós outros, para todos nós, porque faz parte do nosso dia a dia e traz também uma referência para que a gente possa ter reflexões sobre as nossas atitudes, como estamos vivendo e sobre as nossas aflições, às vezes os nossos tormentos. Estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 23, tormentos voluntários. Esse capítulo é interessante do Evangelho porque ele vem trazer inúmeros conhecimentos para que a gente possa, então, compreender a trajetória das nossas vidas, nossas escolhas ou as vicissitudes que nos acontecem. Ele começa a explicar várias situações de aflições, né? E está aqui, né? A perda de pessoas amadas, a felicidade que não é deste mundo, o mau remédio, o bem e mal sofrer, que nos traz uma ideia muito bacana sobre suicídios, motivos de resignação, esquecimento do passado e assim vai. Mas, da causa de nossas dores e sofrimento, em que se apresenta para nós o Espiritismo, vem falar para nós das aflições, com referência às vidas passadas, né? Se nós não encontramos motivos para os nossos tormentos, as nossas dificuldades hoje, que nós, então, temos, nós que somos reencarnacionistas, que temos essa certeza da lei da reencarnação, né? Essa abençoada oportunidade, diga-se, né, aqui em destaque, a misericórdia divina nos dá sempre a oportunidade de recomeçarmos, refazermos os caminhos, acertarmos, né, para que a gente possa avançar e progredir. Se nós não encontramos, quando nós analisamos a nossa vida, os nossos sofrimentos, motivo, né, para que tenhamos tais sofrimentos nessa vida, nós vamos então refletir que possivelmente de um passado, né, de reencarnações anteriores e hoje torna-se uma expiação, uma prova grande para nós refazermos os caminhos, já que a gente provavelmente teve contato com essas deficiências, aonde nós erramos contra os nossos irmãos, contra nós mesmos, no sentido de nos desviarmos ou desviá-los das leis de Deus, ok? Então, assim, é importante que a gente faça essa reflexão, né? E se nós não encontramos no passado, nós temos causas atuais das aflições, não é? Que o Evangelho apresenta para nós várias situações que podemos ter causas atuais das aflições. Mas esse item 23, nós vamos falar de mais uma situação que são os tormentos voluntários. O, a, o título já diz para nós o que nós temos aqui de refletir. Diz assim, né? Vamos aqui dar uma lida em alguns trechinhos do texto para nos conduzirmos melhor. Vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que
forma um cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade se não procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Então, vamos pensar sobre isso. Está apontando para a gente que muitas vezes nós estamos sentindo aflições, estamos tendo tormentos, e que devemos buscar a causa naquilo que nós estamos empregando objetivamente o nosso tempo, né? Estamos colocando o nosso objetivo de vida nessas questões e que buscamos, né, o grande destaque, nós buscamos a felicidade, a tranquilidade, a paz nas coisas perecíveis, né? E que nós buscamos incessantemente, parece que ela nos foge, porque nós não conseguimos viver ou ter a felicidade sem estarmos, né, nos juntando a outros ou convivendo com outros. Nós somos seres que precisamos uns dos outros, até porque nós não teríamos definição nenhuma do que seria felicidade se fôssemos pessoas isoladas, totalmente isoladas. Nós não estamos falando aqui do caso dessas pessoas que têm escolhas, mas estamos falando aqui de pessoas que poderiam imaginar que mergulharam na terra para ter essa felicidade, mas essa felicidade não depende somente de mim. Eu consigo promover a minha felicidade. Porque nesse sentido da mescla, de estar misturado, de ter uma convivência, de dividir, né? De servir, eu não consigo manter tudo que eu necessito, tudo que está dentro das minhas necessidades, no sentido do objetivo de felicidade e tranquilidade, sem o serviço ou sem a presença do outro, né? Em tudo que nós podemos imaginar no mundo, nós estamos sempre precisando dos outros, né? Até a alimentação que está sobre a nossa mesa, nós contamos com alguém lá no campo que está produzindo esta alimentação. Então, nós buscamos sempre as coisas perecíveis. Por exemplo, vamos falar assim, eu tenho um objetivo, eu quero uma casa assim, 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 em tal lugar, em outras cidades, no litoral, em situações diferentes, né? E eu coloco todo o meu trabalho, todo o meu objetivo naquela situação. No entanto, quando eles falam dessas vicissitudes, podem encontrar certas dificuldades que não está ao nosso alcance impedir. Ela vem de encontro para nós, né? Vamos pensar assim, nós juntamos uma quantia X para fazer tal ou qual conquista, né? Que é aquilo que nós traçamos de conquista, e aí, no meio do caminho, nesses tempos em que nós estamos nos dedicando a tal coisa, ao invés de gastarmos essa importância naquele objetivo que queríamos, nós adquirimos uma doença, alguém da família precisa para a área da saúde, da importância que economizamos, alguém ligado aos nossos laços mais fortes, e aí nós vamos ter que compartilhar isso. Então, eu vou me afligir porque eu não conquistei. Eu guardei, trabalhei muito durante a minha vida, mas eu não consegui conquistar tal coisa. Eu queria muito me aposentar com certas facilidades, mas muitas coisas que se apresentaram de encontro à minha vida fez com que tudo aquilo que eu planejei não fosse
possível, porque eu tive que aplicar os meus recursos, ou meu empenho, ou eu, né, tive doenças, dificuldades e não pude realizar tais coisas. Então, tudo isso é, é muito importante na nossa vida. Nós temos que lutar, é importante que a gente faça eh, essa previsão, é importante, a lei do progresso nos permite tudo isso, mas nós temos que ter claro o objetivo da nossa vida. E a nossa vida se constitui com objetivos espirituais, esses não são perecíveis, né? Nós temos aí um aperfeiçoamento para amealharmos, nós temos que trabalhar a nossa intimidade, nós temos que ter virtudes, nós temos que sermos melhores do que ontem, nós temos que produzir um bem, nós temos que tolerar mais tais e quais pessoas vieram conosco, porque também nos envolvemos na sua vida, possivelmente num passado que não foi tão exitoso. Então, tudo isso nós temos que ter claro, porque se nós mantivermos essa ideia, né, de que tudo vai dar certinho nesse sentido e nós temos o esquecimento do nosso passado e as grandes provas, né, as grandes necessidades para que a gente cresça, desenvolva, progrida em direção ao aperfeiçoamento, estão, muitas vezes, nós não sabemos e não estão no nosso planejamento terreno com a clareza do entendimento do aqui e agora. Nós temos muita coisa que nós temos propostas espirituais. Deus, nosso Pai, nos permitiu, né, que nós pudéssemos resgatar muitas coisas, pudéssemos melhorar em muitos pontos, angariar virtudes em muitos pontos, né? Nós temos ali deficiências em tais situações e que fazemos muitas vezes proposta para nós mesmos enquanto estamos, né, na vida espiritual, que queremos progredir, queremos melhorar. E aí, quando mergulhamos aqui, se não tivermos atenção para essa proposta espiritual que possivelmente temos, nós vamos colocar o objetivo só nas coisas impermanentes, perecíveis, né? Em que nós não é a destinação, aquela conquista. É bom, você ajuda a sociedade, você progride, você trabalha para a sua família, mas não é o objetivo principal da sua vida. O objetivo principal da sua vida é se melhorar, é ser bom, né? É ser um homem de bem, é procurar angariar virtudes, um aprimoramento moral, espiritual, intelectual, que você leva, né? Que você conquista, vai pertencer a você e não vai deixar, né? Que não é perecível como as coisas da terra em que você conquistou. Então, é bem importante isso, né? E aí eles vão dizer, né, que os gozos materiais, em vez de procurar os gozos da alma, é nesse sentido que nós estamos falando, que são prelibar dos gozos celestes, que são a nossa felicidade. Imperecível, em vez de procurar a paz do coração, aquilo que nós podemos mais marcar em nossas conquistas, né? Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos enobrecidos se era possível a felicidade na Terra, e eles responderam ser possível, né, na paz de consciência, né, que nós precisamos ter,
a crença no futuro, né, o entendimento, a consciência no futuro, que é sobre o que nós estamos falando aqui, as conquistas que nós estamos aqui para amealhar são as conquistas espirituais, né? Então, ter essa aí a posse do necessário. E aí a gente se perde na posse do necessário, empregando todos os nossos esforços nas coisas impermanentes, né? Não que não é uma condenação, temos que entender que nós vamos sim buscar melhorar a vida, não só da gente, né? Da nossa família, mas socialmente, mas com o objetivo principal: estudar, aprimorar, ter paz no coração. Como será que a criatura pode aí se responder? O que você pode responder? O que é paz no coração? O que é paz de consciência, né? A, a alegria de você poder servir, por exemplo, a um seu irmão, de você poder praticar o bem, de você poder socorrer, dividir, de você poder ser solidário, de você acolher. Isso lhe traz paz no seu coração, né? Se você tem dificuldades, por exemplo, e se sente culpado de não ter executado, de não ter realizado alguma coisa que estava ao seu alcance, por certo, isso não nos dá paz no coração, né? Então, e a gente também tem que refletir sobre a posse do necessário. O que é o necessário para cada um de nós, né? A gente sabe, o livro dos Espíritos nos responde, nos ensinam, né? Que a posse do necessário se torna um pouco diferente de um para os outros. Depende da situação que ele necessite, que ele ocupe, daquilo que ele exerce, né? Depende da sua profissão, de várias situações. Mas é o abuso daquilo que nós realmente não necessitamos que faz com que a gente tenha as aflições e não tenha essa consciência da posse do necessário, né? Então a gente se perde muito nessas situações. É uma bela reflexão que nós temos que fazer, né? E aqui eles vêm dizer coisa singular isso dos homens, né? Que nós não observamos e que tem muitos tormentos que poderíamos evitar, né? E ele nos chama aqui de insensatos, né? Aí ele vai dizer assim, esse espírito que fala aqui nesse item é Fénion, né? Foi ditado em Lyon, 1860, nós vamos encontrar aqui. Ele diz aqui nesse que destaca algumas coisas importantes, colocando assim: haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, os tormentos maiores que derivam da inveja e do ciúme. Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente agitados, febricitantes, né? O que não tem, o que não tem e os outros possuem e causam insônia, dão-lhe vertigens, os êxitos de seus rivais, né, acabam que por perturbá-los, né? O mundo, para nós que estamos aqui na Terra, nos educando, nos serve de exemplo em todas as situações. Claro que a gente observa uma criatura que não tem dificuldades, por exemplo, financeira, né? Não tem dificuldades, tem o necessário, e até muito mais que o necessário para a sua vivência, né? Tem um lar confortável, dispõe de recursos, pode realizar viagens, sempre o que ele faz exitoso nas suas conquistas e tudo mais. Então, nós observamos, né? A vida é feita de observações e educação. O que nós não podemos ter no sentimento é uma falta de entendimento que aquela situação, aquela aprovação, aquela vida, aquela expiação
para a criatura, às vezes é muito mais difícil, porque é muito mais difícil ele identificar o que realmente lhe é necessário, ou ele identificar o que ele deveria dividir, né? Então, nós não podemos estar ali invejando a vida dos outros. Ora, amigos, já nos basta as nossas, né? As nossas expiações, as nossas dificuldades de reparação aqui na Terra. Nós queremos a nossa, entendemos que temos a nossa, ainda queremos a do outro, né? Por certo, ele tem as suas propostas com aquilo que ele conquistou, o que ele está vivendo. Mas todos nós, na vida na Terra, viemos, fazemos essa lição na vida, passamos por aqui, né? Executamos muitas coisas, obramos uns pelos outros, Deus nos confia, né? Para ajudarmos uns aos outros a progredir e retornamos para ter aí outras propostas futuras. Retornamos, temos que ter a tranquilidade. Por isso, a posse do necessário, consciência tranquila e a fé no futuro. Porque nós retornamos, ele também retornará. Tudo que possui é sempre impermanente, né? Aprove a Deus, se ele quiser transferir as riquezas, ali vão estar espíritos, né? Sendo recebidos nas famílias, recebendo tudo isso, ou para dar continuidade, ou não consegue dar continuidade. Então, por que que nós ficamos a invejar a situação do outro, né? É interessante o que ele coloca aqui. E ele ainda diz mais que a pessoa sempre quer apagar, eclipsar, né? Fazer, ela se preocupa tanto, aquela felicidade do outro acaba lhe incomodando porque ela não consegue as suas pequenas conquistas, então ela quer fazer com que o brilho do outro se apague, se ofusque. Mas não é muitas vezes só nas coisas da terra, muitas vezes são na inteligência, no tesouro da inteligência, na riqueza, né? Do bem, do servir, da pessoa simples. E é interessante que psicologicamente, quando a gente não possui essa facilidade, quando a gente não conquistou ainda essas virtudes, aqueles que já conquistaram são, para nós, às vezes, aquela pedra de tropeço se vive juntinho de nós, né? Porque nós desejamos ser da forma que o outro consegue se demonstrar na vida, e nós não conseguimos, e isso nos preocupa. Então, normalmente, quando a pessoa ainda não tem o coração, o entendimento, a consciência, não conquistou tais virtudes, é para a gente pensar nisso, que a gente sente inveja e ciúme do outro. E a gente sente justamente isso quando o outro está realizando alguma coisa e a gente está pronto, às vezes, para criticar ou para achar que não está bom, ou, né, nesse sentido. Então, vamos realizar, vamos nos propor ao trabalho. E a gente não consegue, né, estar ali realizando tudo aquilo, nós queremos, então, fazer com que aquela luz, aquele brilho da criatura, né, seja amenizado, nos incomoda. Lamentamos, né? Então, isso é preciso. Por que que a gente fala assim? Porque nós precisamos observar isso em nós. Quando nós convivemos na comunidade, convivemos na casa espírita, quando nós estamos com alguém que está realizando muitas coisas, como que é o nosso comportamento, né? Como que nós apoiamos, nós ficamos incomodados, né? Nós nos sentimos menosprezados porque aquele é mais, digamos assim,
ele tem um destaque socialmente para com as pessoas. A verdade, o bem que nós devemos ter em nosso coração é sentir a felicidade do outro pela sua realização, não o contrário, né? Então, nós temos que nos felicitar por essas grandes almas e essas realizações, no sentido moral, no sentido da conquista, no sentido do bem. E quando é no sentido dos recursos que ele possui socialmente, nós devemos, então, refletir que cada um está no estágio que precisa. Se nós confiamos em Deus, se nós confiamos, né, se nós temos esse entendimento da vida, então nós temos que ter um olhar para as lições que se apresentam da vida para nós. Se a nossa programação, se os nossos objetivos não estão sendo realizados nas coisas impermanentes, possivelmente são coisas que não é necessário a nós, ou que temos uma grande prova ali para termos a resignação, a humildade, a aceitação. Quando nós não precisamos de ajuda, vamos permitir que os outros nos ajudem. Nós não estamos só permitindo a nós, né, essa ajuda, nós estamos permitindo ao outro que ele, então, tenha a porta da oportunidade de servir, né? Então, nós devemos permitir sermos ajudados e devemos querer muito ajudar. Então, todas essas escolhas que nós fazemos no dia a dia, nós temos que ver se não são tormentos que nós estamos criando para nós, criando aquilo que não é necessário ao nosso aprendizado, criando aquilo de expectativa que não é a nossa felicidade, não é o nosso objetivo. Vamos lutar? Vamos. Mas se não der certo, se a vida mostra propostas diferentes para você, para que você tenha uma observação das lições, né? Porque cada um está certinho no lugar que tem que estar, na situação que tem que estar, né? Para que a vida, então, possa ser a grande oportunidade, e é a grande oportunidade das lições, né, de aprendizado e de melhoramento para nós outros. Aí ele vem falar, né? Ele tem até uma parte das aflições que ele diz assim, né, na resignação: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, né? Quando nós ouvimos assim. Mas poucos aflitos entendem que o seu sofrimento é uma lição e muitas vezes se revolta contra a vida e contra a divindade. E pouco conquista realmente com os seus sofrimentos, porque não observou na hora certa aquilo que tinha que observar. Então é importante isso, né? Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, né? Veja, a gente luta, mas às vezes as nossas conquistas não é tão grande como o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? A gente coloca assim para a gente refletir, cada um sabe aí o quanto cada um se conhece, né? O que tem dentro de si e como se sente. É importante você conversar com você mesmo. Não é proibido e nem é, digamos assim, você não deve se menosprezar por, eu tenho vontade disso, eu observo aquilo, eu fico chateado com isso, com aquilo. Nós estamos num estágio de aprendizado, você vai sentir, vai perceber. O importante é que você entenda o que você vai fazer com tudo isso que você sente, o ciúme, ou inveja, ou então você coloca os seus objetivos e teima e insiste tanto naquilo, fica atormentado, mas não dá um passo atrás para conversar com você mesmo, com a família, com aqueles que estão envolvidos, em dizer, né? Eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Se eu lutei tanto, não
não foi isso, a felicidade não está nisso. Então, é porque as lições da vida e a oportunidade que eu vim aqui passar não é exatamente para isso. Então, contentar-se com aquilo que possui, né? Quantos tormentos evitaria? E é verdade, né? Às vezes a gente coloca a culpa tudo no passado, ou então coloca a culpa em alguém, né? De alguma forma, por causa de fulano, ou ciclano, ou beltrano, eu não consegui, por causa disso, daquilo, daquele outro que aconteceu, e veio tudo contra mim e não foi possível. Não é dessa forma, né? Deus sabe muito bem e escolhe sempre o melhor para nós. Quando nós falamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, nós temos que ter esse entendimento aqui, né? Então, contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é. Cada um tem o seu jeito, as suas conquistas aqui agora, está inserido num, num lar ou socialmente de alguma forma, né? Que pode ser que, mas eu não queria assim, mas é necessário ser assim, né? Esse é sempre rico, porque se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas, necessidades que realmente não, não são da realidade nossa no momento, né? Então, eu acho que faz a gente pensar o quanto a gente tem, o quanto Deus nos deu uma oportunidade, né? O quanto nós temos uma família, se temos alguém, se temos o pão da mesa, se temos a oportunidade simples de compartilhar a vida com esse ou com aquele, nas coisas simples da vida, ali está o contentamento. Essa observação, gente. Observem a vida, observem a natureza ao seu redor, as pessoas queridas que estão contigo, as pessoas que às vezes te oferecem uma mão e que estão sempre prontas a fazer qualquer coisa simples ao alcance dela, né? Olhar a sua casa, ajudar no teu jardim, te dividir alguma coisa tão simples, né? Um bolo, um pão. E às vezes você fica incomodado, ou então se oferece para te ajudar em alguma coisa. Não, mas eu não quero incomodar, né, nesse sentido. Às vezes é o nosso orgulho, que a gente não quer aceitar as coisas tão simples que o outro possa oferecer, e que para ele é uma alegria, e para nós também é. Então, a vida são feitas de pequenas situações, de pequenos momentos em que a gente pode ser solidário e fraterno, de pequenas oportunidades de olhar o sol nascer ou o pôr do sol, né? E contemplar essa vida, as obras divinas, né? Parar um tempo para pensar na convivência, naquele outro, no seu vizinho, que às vezes faz meses que você não vê. E é interessante isso, né? Da convivência. Então, nós somos ricos de muitas coisas. Hoje, estou falando aqui de uma forma bem simples com os amigos e gostaria muito dessa reflexão que vocês tivessem dos benefícios que Deus nos dá, do valor da vida, da gratidão que temos que ter pela vida, de reconhecer que temos o necessário, não está nos faltando nada, não estamos perecendo por falta de vestimenta, agasalho, um teto, um alimento, um trabalho, né? O servir alguém, alguém para amar, alguém, muitos que nos amam, muitos amigos, tesouros verdadeiros da vida, essa doutrina que nos ilumina, a grande oportunidade que Deus nos deu para despertar as nossas consciências. Então, tudo isso
é muito importante para nós. Que a gente possa, amigos, fazer essa reflexão. E eu preciso comentar, não é comum a gente comentar, mas como nós estamos nesses tempos diferentes, né? Não estamos na tribuna espírita, nem no agasalho da casa espírita, mas estamos na casa espírita virtual. Somos acompanhados pelos espíritos amigos, pelo nosso pensamento, né? Pela água que depositamos ali, pelo evangelho que fazemos, pelas telinhas, né? Então, aqui atrás de mim tem uma natureza, né? Eu estou num lugar retirado. E eu não observei, quando gravava, que os esquilinhos ali, né? Vocês estão vendo que tem algumas madeiras ali fora, eles estavam correndo ali. São esquilos que vêm buscar amendoins que estão ali fora dispostos para eles, né? Então, eu preciso comentar, porque provavelmente vocês vão observar. Então, isso é viver. Quantos benefícios a natureza nos dá. Pensemos que o nosso planeta de provas e expiações, Jesus se preocupou com cada detalhe. São tantas as belezas que nós, às vezes, esquecemos de parar para pensar, para observar. Um dia um amigo disse para nós, no grupo de estudo, eu estava tão nervoso, tão irritado, atormentado, porque o trânsito estava engarrafado e eu não conseguia me mover com o tempo que desejava ao meu trabalho. E, de repente, eu peguei-me a pensar, mas eu não posso fazer nada, né? São coisas que não dependem de mim. Saí até mesmo antes no meu horário, mas não depende de mim, né? Queria chegar antes, mas não depende de mim. E aí ele disse que ele olhou para as ruas, os ipês, né? Aquelas quaresmeiras coloridas, cheias de flores. Disse, olha que tolo que eu sou, né? Eu posso mais aproveitar esse momento, escutar uma palestra aqui no meu carro, uma reflexão sobre o Evangelho e observar toda essa natureza que Deus nos permitiu. E eu chegarei no trabalho, né? O trânsito não está fácil, mas chegarei no trabalho. E às vezes são pequenas coisas que nos atormentam e que a gente podia ser um pouquinho melhor, né? Então vamos refletir sobre isso. Deus nos abençoe. Desejo as bênçãos a todos os familiares, aqueles que nos ouvem, aos amigos, a todos, enfim. Muito obrigado, muita paz, tudo de bom para todos, né? Que Deus realmente possa estar presente na vida de cada um. Fiquem em paz.